Maquiagem para olhos grandes ou maquiagem para olhos pequenos? Tcharam! Hoje a gente tem duas possibilidades de maquiagem para olhos, gente. A maquiagem que vai aumentar o olhar pequenininho, que vai destacar, e a maquiagem que vai diminuir volumes, levantar o seu olhar, disfarçar pálpebras gordinhas e diminuir aquele olho que é muito grande. Então a gente vai fazer o mesmo tutorial, é a mesma maquiagem com os mesmos produtos, só que de maneiras diferentes, vamos lá? Então agora vocês já sabem, é a mesma maquiagem para duas situações diferentes, então cada olho vai ser de um jeito. A gente vai começar pelo côncavo, que é a marcação da profundidade natural do seu olho, começando pelos olhos pequenininhos. A gente marca o côncavo exatamente onde ele é. Então, se você olhar para frente, é onde entra a pálpebra, onde ela vai lá para trás. Então, olho pequenininho. A gente marca exatamente onde é. E com pouca intensidade, para não diminuir ainda mais esse espaço, por quê? O que acontece? Tudo que é escuro, gente, as sombras marrons, pretas, elas tiram volume. Se o olho é pequenininho, a gente não quer tirar totalmente o volume. Estou usando o pincel número 13, com a sombra MA01, para criar essa profundidade de uma maneira muito suave. Agora para olhão grandão, tipo eu, fazemos a mesma coisa, a mesma sombra, mesmo pincel. Só que agora a gente vai levantar o olhar de uma forma que diminua um pouco dessa distância aqui. Geralmente quem tem olhão pode abusar dos tons escuros, então a gente vai pintar aqui no cantinho um pouco mais pra dentro. E quando chegar no côncavo, a gente passa um pouquinho e faz ele um pouco mais acima do que o normal. E intensifica um pouco da cor depois, com movimentos de vai e vem, e quando for depositar para criar intensidade, são pequenas batidinhas. Agora tem um detalhe diferente. Para os olhos grandes, para a gente diminuir o olhar, a gente também pinta aqui, ó, a base dos cílios até o meio. A gente cria um esfumado. Agora tá na hora, côncavo feito, da gente começar a trabalhar as nossas sombras. Eu vou usar sombras que tem uma textura muito bonita, que tem um pouquinho de brilho, então eu vou usar esse Duo, que é o Duo 04, com o pincel 14. Primeiro a gente vai usar esse tom de champanhe mais fechado em toda a pálpebra móvel, com batidinhas, sem chegar no cantinho interno. Já do outro lado, mesmo pincel, mesma sombra, a gente tem o escuro invadindo um pouco mais da pálpebra justamente para tirar volume, para diminuir o olhar. Então, a sombra mais clara, ela começa aqui no meio e vai até o cantinho. Vou virar o pincel ao contrário e usar o tom de champanhe clarinho. Aqui, abaixo da sobrancelha. Então, no olho pequenininho, a gente vai passar mais para levantar bem o olhar e ampliar essa região. Do outro lado, a gente passa mais fininho, mais rente a sobrancelha, porque a gente não quer ampliar, a gente só quer iluminar. E os cantinhos também são muito importantes. Aqui, desse lado, a gente invade um pouquinho a outra sombra, a gente clareia mais. Inclusive aqui, ó, descendo um pouquinho para aumentar bem, para destacar o olhar. E do outro lado é muito sutil, bem no cantinho mesmo. Agora sim, podemos usar preto em ambas as situações. Tem muita gente que me pergunta, Ju, mas eu tenho um olho tão pequenininho, posso usar sombra preta? Pode, e eu vou te mostrar como. Com o pincel número 13 e a sombra preta, que é MA08. E vamos aplicar bem aqui, ó, rente aos cílios, no olho pequenininho, como se fosse um pouquinho mais de volume para os seus cílios. Então, é bem aqui, ó, cantinho externo, sobe um pouquinho e mais uma vez você preenche o côncavo, pintando aqui esse meinho. E pode pintar bem pouquinho aqui no cantinho inferior, mas é bem pouquinho mesmo. Olha lá, a gente tem um preto que não diminui, agora do outro lado vocês vão ver a diferença. A gente preenche mais ainda, deixa esse toque de preto mais gordinho, enchendo mais a pálpebra. E também a gente vem de novo, faz a linha do côncavo, mistura bem. O marrom, ele é o responsável por dar o degradê, agora o preto dá a intensidade. Você traz um pouco aqui na linha dos cílios inferiores também.
Truques de acabamento. Aqui a gente escureceu embaixo. Do outro lado a gente vai com aquela sombra champanhe e pinta a linha dos cílios, que isso realça sem diminuir. O lápis a gente vai usar o amarelo vintage, que ele é bem similar a um bege, desse lado, para aumentar o olhar. E eu gosto muito desse tom. Acho muito suave, inclusive para as mais morenas. Olha só como abre o olhar, dá até aquele ar de descansado. Isso é ótimo para você usar até no seu dia a dia. E do outro lado a gente vai de preto, para diminuir ainda mais, intensificar e marcar esse olhar. Eu vou aproveitar esse lápis, você pode também usar delineador, mas o lápis é uma excelente alternativa. E vou pintar essa base dos cílios, porque esse lápis ele tem um tom bem intenso. Então mesmo por cima da sombra eu consigo deixar pretinho. E a gente vai fazer a linha de ponta a ponta. Muito bem! E do outro lado a gente vai fazer só o cantinho. Fica lindo, fica bem feminino e não diminui o olhar. Do meio pro final. E com o pincel número 15, que ele é maravilhoso para deixar o seu esfumado perfeito. A gente tem esse último passo, com ele limpinho mesmo, a gente suaviza todas essas bordinhas do esfumado, especialmente o lado mais escuro, que precisa de um pouco mais de atenção. Máscara de cílios para fazer o retoque final. Então eu vou usar a máscara extra volume, nos cílios inferiores também. Que tal? Diferente, né, gente? E temos a nossa maquiagem, gente, dos olhos para olhos pequenos e para olhos grandes. Então aqui a gente realça o olhar, a gente aumenta o olhar colocando um pouco mais de sombras claras na pálpebra. Do outro lado, para diminuir, a gente evidencia os tons escuros para realmente tirar volume e dar aquela diminuidinha no olhar. Lembrando que o lápis no final, bege aumenta, preto diminui. A máscara de cílios é essencial e assim você consegue ter muitas das possibilidades para colocar suas maquiagens em prática. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais!